E José Guia, não é de espantar que a concessão de crédito tenha diminuído, uma tendência que naturalmente afeta, em particular, as empresas. Evidentemente, não é de espantar, não sei se é de espantar. Eu não sei qual é o critério que fez a banca, em certa altura, privilegiar a aplicação dos dinheiros disponíveis no crédito à habitação, em créditos de longo prazo. O doutor Tavares Moreira já explicou isso aqui muito bem. E diminuir o apoio às empresas. E estará por fazer o cálculo do que isso custou ao país. Do que custou ao país a alteração de critério na atribuição do financiamento. Cortou-se apoio à economia real, continua-se a cortar, para dar apoio para financiar operações de curtíssimo prazo, de juros apetecíveis, mas também outras de longuíssimo prazo, que criaram problemas e têm que criar problemas, naturalmente. Mas não tem alguma expectativa de que esta tendência agora se inverta e que o pouco crédito disponível seja agora orientado para as empresas? Se não se inverter, nós morremos. Toda a gente morre. O mal está feito. A economia chegou à sua exaustão. Não há, neste momento, ninguém com seriedade que possa dizer como é que vamos sair disto. O Estado é o maior devedor, não tem dinheiro para pagar, tem que andar a pedir apoio. A construção civil foi eleita como o setor motor de toda a economia, o que não é verdade, o que não é correto e nunca foi discutido, porque alguma luminária... E, em particular, o setor do qual faz parte tem-se ressentido bastante. Evidentemente, o setor da metal... Não há nenhuma economia que possa considerar-se a caminho de se fortalecer ou forte que não tenha um fortíssimo setor metalúrgico e eletromecânico. Independentemente das ocorrências que determinaram a sua quase extinção em Portugal, continua a ser o setor da indústria transformadora portuguesa mais importante. De longe, com 23% das exportações, com 22% da mão de obra empregada, com 26% do valor acrescentado bruto, enfim, continua a ser. As empresas não têm conseguido. Mas as empresas não podem trabalhar porque têm andado a financiar o Estado e a financiar a construção civil e a financiar esta bagunça toda e a financiar esta classe política que nos enfiou neste buraco. Tavares Moreira, há instantes interrompi o seu raciocínio e explicava que esta meta do déficit dificilmente será cumprida na sua opinião. Para abreviar o meu raciocínio nesse domínio, eu diria o seguinte: o esforço de ajustamento que vai ser preciso este ano, 2011, é de um déficit de pelo menos 10,7% do PIB em 2010 para um déficit de 4,6% em 2011. Eu digo porque é 10,7%. Porque são 9,1, que é aquilo que já foi reconhecido, mas provavelmente ainda haverá para lá alguns ossos, alguns restos de esqueletos em armários que ainda poderão agravar estes 9,1, mas já temos 9,1, mais 1,6 da operação da PT. Porque repare que já ninguém fala nisso, mas a operação da PT foi uma bengala muito grande para o déficit de 2010. Porque sem a operação da PT, o déficit de 2010, portanto, não era 9,1 na versão atual, era sim 10,7. E a operação da PT não pode ser repetida em 2011, foi só em 2010. Aliás, em 2011 tem já um contributo negativo, porque tanto quanto eu sei, em 2011, a operação da PT integrada na Segurança Social vai já implicar um encargo para o Estado, ou seja, para a Segurança Social, da ordem dos 160 milhões de euros. Portanto, inverte-se a situação. Portanto, um esforço orçamental de 10,7% para 4,6% do PIB é praticamente impossível. A Grécia, eu chamo a atenção para este ponto, a Grécia tentou fazer um esforço orçamental em termos relativos menos exigente do que este de 2009 para 2010 e não conseguiu. A Grécia está com uma derrapagem de mais de 1 ponto percentual no déficit que queria atingir. Isto está-lhe a custar imensamente caro, como sabe. Os mercados estão a penalizar seriamente a Grécia, nomeadamente por essa razão, não apenas por isso, mas também por isso. E, portanto, eu creio que nesta altura aquilo que faz sentido e admito que, enfim, estas pessoas que estão a tratar destes assuntos são pessoas que têm a noção da realidade, não é como os políticos portugueses que não têm a noção da realidade. E já agora, a seguir, se me permite, vou salientar uma declaração de ontem do Primeiro-Ministro que me parece de particular gravidade quanto à ausência de noção da realidade. Portanto, estas pessoas têm a noção e provavelmente vão aceitar que o déficit de 2011, 4,6, tenha um adicional para contemplar estas variações e o mesmo suceda com o déficit de 2012, também tenha um adicional para contemplar as variações e talvez possamos cumprir... Ou seja, é inevitável, na sua opinião, alargar esta meta para cumprir mais um ano ou dois, com certeza.
Para chegar aos 3%, não é? Para chegar aos... Mas já agora, se me permite a tal declaração, é que eu ontem ouvi, aliás, li hoje, não ouvi ontem, eu li hoje, uma declaração do Primeiro-Ministro a dizer que nós íamos ter saudades do PEC 4. Eu devo dizer que fiquei absolutamente perplexo quando ouvi isto. Perplexo porquê? Assim. Porque, pela razão simples, se nós tivéssemos acordado o PEC 4 há um mês e tal, como ele pretendia, não é? Com um déficit de 7,3%, com as alterações que já houve do déficit para 9,1%, o PEC 4 já estava destruído a esta hora. Nós já estávamos a negociar um PEC 5 sem credibilidade nenhuma, sujeito a uma pressão brutal dos mercados, provavelmente muito superior àquela que estamos a suportar hoje. E, portanto, estaríamos num cenário infinitamente pior do que aquele em que estamos hoje. É claro que para si, quais é que são as propostas do PS nesta altura? Esta declaração, para mim, é perturbadora, é profundamente perturbadora. E é claro para si, conseguiu perceber quais é que eram as propostas do PS, se vão em linha ou não com estas negociações da Troika? Eu não sei quais são as propostas, eu não tenho bem essa noção. Mas posso mencionar algumas. Aliás, não me interessam muito, porque não as posso tomar muito a sério. O problema é este, é que uma declaração destas é profundamente perturbadora, porque uma pessoa que está na posição em que está, não perceber esta realidade, para mim é uma tragédia. Quer dizer, então nós estamos de facto entregues a uma tragédia. Isto não tem solução. Não tem solução. José Guia, a mesma questão para si. O que é que percebeu daquilo que ouviu do programa do PS? Vai ao encontro do que é exigido agora pela Troika? Por exemplo, José Sócrates não mencionou, por exemplo, acabar com as deduções fiscais na habitação, não mencionou cortes no subsídio de desemprego, não mencionou diretamente alterações ao Código do Trabalho, os cortes nas pensões acima de 1.500 euros não constam do programa do PS. Ele não sabe o que anda a fazer. Ele não sabe o que anda a fazer. Ele é uma pessoa à deriva e agora, enfim, é um caso grave de sanidade mental. Não sabe, na sua opinião, o que está a fazer ou porque das duas uma coerente? Não sabe o que anda a fazer. Não há direção nenhuma nas políticas que define, não há direção nenhuma, senão uma. Continuar a mentir, a iludir as pessoas no sentido de convencer-nos a todos e, infelizmente, ainda há muitos que são convencidos, demasiado. Espero que até ao dia das eleições a lucidez retorne aos espíritos da maioria dos portugueses. Ele anda a tentar convencer-nos de que ele fez tudo bem feito, não se arrepende de nada do que fez, tudo perfeito, mesmo perante a evidência da desgraça, e que o mal está em quem não, pelo menos, não se absteve na salvação do PEC 4, porque essa seria a salvação, está denunciado pelo Dr. Tavares Moreira com a autoridade que eu nem sequer me atrevo a comparar. E, portanto, é um homem que anda completamente sem saber o que anda a fazer. Qual é o objetivo? É preservar o poder, manter o poder. Para ele e para a sua entourage. A custo de quê? A custo da morte do país. Isto, de facto, não tem solução. Nós não temos... Isto não são medidas, não são nada. É uma vergonha, temos que andar a prestar contas a José pessoas. Estamos a falar das declarações de José Sócrates e é importante... O senhor José Sócrates é o responsável, ele e as pessoas que o acompanharam, que lhe deram crédito, e há pessoas que a mim próprio me espanta. Como é que é possível que tenham cedido à tentação de... certamente na expectativa de algum benefício, mas não certamente na perspectiva do benefício para o país. Como é que acompanharam este senhor durante tantos anos a fazer disparates? Mas algumas pessoas já não estão a acompanhar. É, por exemplo, o caso do ministro Teixeira dos Santos ou Luís Amado, que não... Tarde e más horas, decidiram, chegaram à conclusão a que outros, não porque são mais espertos, mas porque lhes dói mais diretamente no pelo, sabe que... A sensibilidade para a gravidade dos problemas e para a gravidade das más políticas, essa sensibilidade, cresce à medida que a gente desce na classe, nas classes sociais. Em Portugal há uma classe social alheia a todo o que é sofrimento. É a classe política. Não há problema. Tem sempre garantido e transferência para o banco, para a continha, não tem que se preocupar. Trabalhem ou não trabalhem, façam mal ou façam bem, está tudo garantido. Não sofrem. Nem eles, nem as famílias. Depois, são alguma alta administração pública, alguma,
Se não fosse a competência de muito boa gente da administração pública, o país já não estava em falência como está. Estava esboroado. Isto tinha-se desfeito. Ainda são esses que aguentam. Que recordemos as declarações do Sabe porque é que eu sou mais sensível? Porque eu pertenço à classe dos parvos. À classe daqueles que pensam que empreender, pensam que dar trabalho, pensam que proporcionar emprego, pensam que desenvolver a economia real, que é uma boa coisa. E, no fundo, somos os estúpidos, os perseguidos, os que pagam e os que mais sofrem. Quando eu falo assim, falo do que sofro. Cada um fala do que sabe. Eu falo do que sofro e falo também em nome de uma classe empresarial, sobretudo a do meu setor metalúrgico e eletromecânico, que está farta de sofrer. Não é possível. Eu não me atrevo a dizer perante as câmaras de uma televisão o que é que penso do senhor José Sócrates. Mas penso muito mal. Não me atrevo a dizer diante de uma câmara de televisão o que é que eu penso da entourage, de uma certa entourage do senhor José Sócrates. Mas penso muito mal. Tavares Moreira, este é o exemplo de uma sociedade e de uma classe empresarial agastada. Tem razões para isso, nomeadamente este ponto que já foi aqui hoje aflorado e que eu já, por várias vezes também aqui tratei, que é da asfixia financeira das empresas, porque, como sabe, não é impunemente que a banca reduz em termos absolutos o crédito ao setor empresarial, que é aquilo que nós estamos a testemunhar. Houve uma quebra de 3 mil milhões de euros no saldo do crédito concedido pelo sistema bancário português às empresas e, portanto, isto evidentemente tem um custo enorme, tem um efeito contracionista na atividade das empresas, numa altura em que o próprio fisco, por exemplo, está implacável em relação às empresas, numa altura em que a Segurança Social está implacável em relação às empresas, responsabilizando os gestores por tudo e por nada, e, portanto, isto é um quadro terrivelmente desincentivador para quem está, evidentemente, a dirigir empresas, está na atividade produtiva, como é o caso do engenheiro José Guia, enfim, e muitas das pessoas que pertencem à sua área de atividade. E, portanto, eu compreendo perfeitamente esta situação de inconformismo e de agastamento em que estas pessoas estão, porque estou do outro lado, portanto, estou do outro lado da barricada, no sentido da área de trabalho. Portanto, estou na área financeira e acompanho dia a dia estes problemas e percebo perfeitamente a extrema dificuldade com que as empresas hoje estão a ser geridas por causa da escassez de recursos financeiros e não só, e por causa deste ambiente hostil da parte do fisco, da parte da Segurança Social, etc. Portanto, é que as empresas não têm descanso e, portanto, há uma enorme dificuldade hoje em Portugal em gerir empresas. Nós retomamos já a nossa conversa para um curto comentário ainda sobre estas questões políticas.